Quais são os sinais do fim do mundo? Muitos sinais antecederão o fim do mundo: guerras, fomes, pestes, aumento da violência e etc. A Bíblia explica que muitos dos acontecimentos atuais são um alerta universal do fim e da iminente volta de Jesus Cristo. Jesus disse em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21 que os sinais do fim do mundo são falsos cristos e falsos profetas. Muitos dirão que são o Cristo ou profetas de Cristo e enganarão muitas pessoas. Este cenário a gente já vê bastante hoje em dia. Antes já ocorria muito isso, mas hoje em dia, com o advento da internet, existe bastante falsos profetas, tanto em várias plataformas pregando o evangelho pseudo. Também tem o evangelho triunfalista, o evangelho egocêntrico, o evangelho da prosperidade, a teologia coach. Essas pregações elas focam mais em questões materiais, realistas daqui da terra e tiram o foco, o eixo da vida eterna. Eles buscam somente os prazeres momentâneos, materialistas, como riqueza, boa saúde e etc. Não que isso seja errado, buscar riqueza, trabalhar, ter saúde. Para isso existem meios e também a bênção de Deus. Porém, esse não é o foco do evangelho. Então muitos falsos profetas têm se levantado nos últimos dias com esse pseudo-evangelho, os falsos cristos. Outro ponto é guerras e rumores de guerras, nações entrando em conflito com outras nações. Isso já vem ocorrendo bastante ao decorrer da história, principalmente nos últimos dias. Outra questão também são fomes e terremotos. Acontecerão desastres naturais em vários lugares. Ao decorrer da história sempre ocorreu, mas nos últimos dias tem crescente essa questão da fome. Também países como o continente africano, onde várias pessoas sofrem com a questão da fome. Em países subdesenvolvidos, também aqui como o Brasil, um país de terceiro mundo, existe essa questão bastante da fome e também os desastres naturais, como terremotos. Isso já vem ocorrendo em larga escala, principalmente nos últimos dias. Outro sinal: perseguição aos cristãos. Isso já ocorria principalmente no primeiro século, lá com os imperadores romanos, perseguindo a Igreja de Cristo. E hoje, principalmente em países do Oriente Médio, também ocorre essa perseguição com violência. Em outros países no Ocidente também ocorre, mais em questão emocional, ou talvez em leis e etc., leis políticas que vêm, no caso, perseguindo e prejudicando vários cristãos em todo o mundo. Traição e rebelião. Haverá divisões e lutas até dentro de famílias, como hoje ocorre com o avanço e a crescente do índice da violência, até mesmo entre familiares. Ódio e maldade. Esse é um dos que mais tem aumentado. Por causa da maldade, o amor de muitos esfriará. Isso já está ocorrendo nos dias atuais, já há bastante tempo, porém teve uma crescente também ultimamente. As pessoas têm se tornado cada vez mais egoístas, ambiciosos, sem se preocupar com a dor do próximo ou o que o outro está sentindo. Outro sinal é a pregação do evangelho em todo o mundo, principalmente nos dias atuais, com o advento da internet, da era da informação. Ficou até mais fácil, entre aspas, o evangelho ser pregado. Porém, nem sempre é o verdadeiro evangelho que está sendo pregado. Nem sempre é o evangelho da salvação. Muitos estão ouvindo outro tipo de evangelho, achando que estão sendo salvos, mas estão indo para caminhos de perdição. Por isso que o ideal, o necessário, é sempre estudar as escrituras sagradas, a Bíblia, para poder saber se tal pastor ou pregador está pregando um pseudo-evangelho ou evangelho verdadeiro da graça. Outro sinal do fim dos tempos é sofrimento, instabilidade e guerra em Israel. O sofrimento abrange qualquer questão, tanto a questão universal do planeta e todas as pessoas, como também questões específicas de cada pessoa, na questão financeira, econômica, na questão moral, na questão da saúde, devido a vários tipos de sofrimentos. Uma grande tribulação, um tempo de sofrimento como nunca houve antes no mundo, mas que será abreviada. Outro sinal é a questão dos sinais no céu. O sol e a lua deixarão de brilhar e as estrelas cairão do céu. A agitação do mar. As pessoas ficarão perplexas com sua agitação fora do normal.
medo e lamentação por causa da desgraça e do julgamento. E Jesus respondeu e disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Está em Mateus capítulo 24, versículo 4 ao 8. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistes que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Não é o fim ainda, é apenas os princípios das dores. No caso, um alerta para que toda a igreja fique em estado de alerta para a chegada do noivo. Ninguém sabe quando virá o fim, mas esses sinais nos ajudam a saber quando está próximo. Quando vemos algum desses sinais nos dias de hoje, isso deve servir como aviso. O fim pode acontecer a qualquer momento. Por isso é importante estarmos preparados, vivendo de maneira que agrada a Deus, como está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Ou seja, o comportamento, o estilo de vida do cristão que não vai ser pego desprevenido. Porém, também existem outros sinais do fim dos tempos. Algumas outras passagens da Bíblia falam sobre os sinais que o fim dos tempos está próximo. Estes sinais são apostasia. Muitas pessoas abandonarão a fé apresentada pela Bíblia para seguir ensinamentos falsos. É o que ocorre hoje em dia. Por exemplo, com a teoria coach de vários pastores sempre focando na questão da vida material e usando algumas desculpas que estão pregando o Evangelho. Também está na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Ou seja, vai ter essa apostasia devido a esse pseudo-evangelho, como o crescimento do ateísmo. O ateísmo vem crescendo nos últimos anos devido a esse pseudo e falso evangelho que vem sendo pregado. Muitos vêm perdendo a fé com o evangelho triunfalista que ensina, que prega de maneira subliminar, que muita gente não fica doente, o cristão só tem vitória, e na vida real acaba sendo o contrário. Então muita gente acaba perdendo a fé e indo para a apostasia. Vejam o que está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos dias tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ou seja, o que está ocorrendo hoje em dia. Esse é o maior número, índice que mais cresce, é a apostasia e o falso evangelho. Outro sinal, o anticristo. O homem do pecado será o homem usado por Satanás, que se exaltará como Deus e enganará a muitos. Ele será destruído por Jesus na sua segunda vinda. Outro sinal é a perversidade e tempos terríveis. As pessoas se entregarão a todo tipo de pecado, rejeitando a Deus, como está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 ao 5. Lá diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negarão o seu poder. Afaste-se desses também. Então, isso tudo já está ocorrendo nos dias atuais. Outro sinal são os zombadores. Pessoas zombarão do Evangelho, rejeitando o amor de Deus e dirão que a vinda de Jesus é uma mentira, como está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 4. Então, nos últimos tempos, muitas pessoas vêm perdendo a esperança, a fé e o amor. Jesus mesmo alertou sobre essas coisas e que o amor de muitos se esfriará. Está em Mateus capítulo 24, versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará.
Porém, você pode observar que todas essas coisas estão ocorrendo, porém a gente ainda não sabe o fim, quando será. Apesar de todas as lutas da vida, conserve a sua esperança em Deus e na sua palavra. Não permita que nada abale a sua fé, pois a apostasia está crescendo devido a isso. Estude bastante as Escrituras, a Bíblia Sagrada, para viver o Evangelho, que não é uma religião, e sim um estilo de vida que deve ser praticado por todos. Jesus é o Verbo que se fez carne, a palavra de Deus e a verdade. Busque conhecer a Deus de todo o coração, com perseverança, fé e amor sincero, sempre estudando as Escrituras Sagradas, no caso, a Bíblia. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Está em Lucas, capítulo 18, versículo 8. No caso, isso já era uma profecia de Jesus naquele tempo, pois iria ter essa diminuição da fé devido à apostasia do pseudo-evangelho que está sendo muito pregado hoje em dia. Então, fiquem alerta perante a isso. O resto vai acontecer, mas todo aquele que estiver vivendo e seguindo o estilo de vida do evangelho, no final, perseverando até o fim, será salvo, certo? Então, que Deus abençoe você neste vídeo. Se você ficou até o final, curte, comente e compartilha, e também, principalmente, compartilhe esse vídeo com seu amigo que precisa ouvir mais essa palavra de Deus, certo? Então, nos encontramos no próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Amém.